Com os olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, meu Pai. Mais um culto, mais uma oportunidade para ouvirmos a Tua palavra, para fazermos a Tua vontade, para darmos condições ao Senhor, do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor operar, do Senhor, meu Deus, abençoar, do Senhor, meu Pai, poder usar e fazer em nós uma obra plena, perfeita, uma obra, meu Deus, que eleva. E nós queremos isso, nós queremos crescer com o Senhor, sermos elevados, atingirmos lugares, níveis, patamares que ainda não atingimos, e isso só é possível com o Senhor. Porque nós temos limites, nós temos tetos, e tantos deles nós já atingimos, tantas coisas que nós ouvimos, não podemos, nós não conseguimos, não é para nós, não cabe na nossa vida, não é para nós, não tem mais, não sobrou, não dá certo, não tem jeito, é impossível. Aliás, Senhor, todos os dias nós ouvimos algo que se parece com isso. Enquanto todos os dias o Senhor diz, você pode, você consegue, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, eu. E nós estamos aqui para que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos, para que nós alcancemos todas as coisas que o Senhor tem para nós. Todas as situações, possibilidades. Vivermos o que vem do Senhor. É isso que nós queremos. Nós não queremos só aquilo que nós geramos, construímos, mas o que o Senhor nos abriu a possibilidade de termos, de vivermos, de alcançarmos, de recebermos do Senhor. Esteja conosco, Senhor. Derrama da Tua unção, do Teu poder. Nós queremos bênção. Nós queremos, meu Deus, ver a Tua glória e viver a manifestação do Teu poder. Aquilo que o Senhor fala, promete, aquilo que o Senhor declara na Tua palavra, é o que nós queremos. E eu oro e te peço agora que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, por cada uma das nossas falhas, o que nós pensamos que o Senhor reprova, o que nós falamos, o que nós fizemos, cada atitude, cada passo, cada comportamento, cada pensamento, meu Deus, que nós levamos conosco cativo quando deveríamos estar pensando Jesus Cristo. Nos perdoa agora, passa com Teu sangue sobre cada um de nós, nos purifica de todo mal, tira de nós, nos livra, nos liberta de todo o rastro que o pecado deixou, de perdas, de destruições, de timidez, de insegurança, de traumas. Limpa, Senhor. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida, nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa família, cada área. Nós entregamos ao Senhor para que seja o Senhor quem venha nos conduzir. Que não seja o passado, que não sejam os problemas, que não sejam as circunstâncias, que não sejam os traumas, mas que o Senhor nos conduza e nos abençoe. Eu peço que aqui o Senhor assuma, que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor fale por intermédio desse culto, que o Senhor nos ajude a irmos para lugares mais altos, a crescermos no Senhor, a avançarmos, meu Deus, e a recebermos o que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu consagro a minha vida e consagro a vida de cada pessoa que está aqui ao Senhor. Consagro mais uma vez esse templo e peço que aqui seja o Senhor quem venha operar, curar, libertar, que seja o Senhor quem venha restaurar e nos abençoar.
esteja conosco, porque esse é o motivo principal de cada um de nós estarmos aqui, é por causa do Senhor. Então que o Senhor nos abençoe grandemente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Não, gente, não é porque está frio, não. Vamos. Você já chegou até aqui, enfrentou o frio, né? Isso aqui é só para os fortes, só. Depois eu vou falar para a Bis, vamos mudar o culto aqui de sexta, no dia do frio, é só para os fortes. Não é nem a reunião do Deus que sara, né? Entendeu? Está ligado à sua vitória? Agora sim. Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Diga, eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. É isso aí. Quanto mais cai a temperatura, mais sobe a nossa fé. Em nome de Jesus. Então, que venha 0 grau. Entendeu? Tem gente que já, pelo amor de Deus, minha fé está boa já. Já está no ponto. Não precisa esfriar mais não. Mas eu falava agora há pouco às 15. O que você pode esperar de uma pessoa que quebra o propósito por causa do frio? Hoje está frio. Eu não acredito naquela história de que alguns contam assim, não, hoje está frio, eu não vou, depois eu compenso. Sabe, eu não vou hoje, depois eu compenso. Perdeu. Não tem essa de depois. Você não tem um dia de amanhã, você não sabe se Jesus voltar agora. Para quando fica esse depois? Aí esse depois se eterniza. A gente não pode colocar menos força, aprenda isso, você não pode colocar menos força nas coisas espirituais do que você coloca nas coisas seculares. E a vida de algumas pessoas está desequilibrada exatamente por conta disso. Porque para as coisas espirituais a pessoa coloca menos força. Por exemplo, você que tem que ir para a empresa que você trabalha todo dia, você não tem essa opção de home office, você não tem essa opção de vai o dia que você quer. O dia que está frio, vai ou não vai trabalhar? Opa! Você não põe força? Tiver que acordar cedo, 4, 4h30, gostoso, né? Acordar 4 horas nesse tempo assim, você acorda assim, olha para o relógio, briga com o relógio, está errado. Mas vai. Se você tiver que ir até um lugar nesse frio, você vai do mesmo jeito. Então não adianta alguém querer que Deus entenda. Deus vai me entender que agora, hoje está frio, depois eu vou compensar em outro dia. Não. Permitiu o Senhor que fizesse frio hoje, como outros dias fizeram também. Então, mas não tem mais. Para Deus a gente não coloca mais na boca, a gente coloca mais força, a gente coloca mais determinação, a gente tira de onde ainda não tirou. É assim que tem que ser, a gente tem que tirar de onde ainda não tirou para agradar a Deus. E a vida para Deus tem que ser uma vida de entrega, uma vida dedicada, uma vida sacrificial. Vamos aprender mais. Essa semana a gente falou bastante dela. Só hoje eu falei já 2 vezes sobre essa mulher. E se tivesse mais 2, 3 cultos, eu falaria de novo sobre ela. Porque tem muitas lições aqui. Muitas lições aqui de como nós devemos fazer, de como nós devemos agir, lições para a vida, lições espirituais. 2 Reis 4, versículo 8. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha,
Sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou o seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: Eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: O que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: Bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: Vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou, declarou. Por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com ceifeiros. Então ele gritou ao pai: Minha cabeça, ai, que dor na cabeça. O pai imediatamente rogou a um servo: Leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: Manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: Por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neumênia, dia de lua nova, nem Shabá, sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fique em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: Conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou o seu servo Geazi: Ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: Está tudo bem? Como está teu marido e como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: Deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado, mas Yahvé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Então ela desabafou: Porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: Cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino exclamou: Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida, mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: Mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa do sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama.
Então ele entrou, deitou, fechou a porta e orou a Yahvé, o Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino e suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma teu filho. Ele entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. A sunamita é um exemplo de uma pessoa que sabia fazer a coisa certa no tempo certo. Essa semana nós ouvimos sobre os 200 líderes, os 200 chefes da tribo de Issacar, que eram homens que tinham discernimento da ciência dos tempos. E nós precisamos saber disso. Que tempo que eu estou? Qual é o tempo que eu estou vivendo? E eu não digo apenas de saber que hoje é sexta-feira. Agora é 19h25. Mas qual é o tempo, qual é a atitude para esse tempo, qual é a minha postura, o que é exigido de mim nesse tempo, o que é requerido de mim nesse tempo, para que eu dê respostas para Deus. Porque Deus, quando fala conosco, quando nos dá direções, quando Deus nos revela algo que Deus espera de nós, não é só um amém, não é só um tá ligado, não é só um eu creio, eu tomo posse, mas Deus espera respostas de nós. E as respostas são o que nós fazemos com o que sabemos. O que eu estou fazendo, de que maneira eu estou reagindo com o que eu estou recebendo de Deus. Então, a primeira coisa que a gente já aprendeu bastante sobre a sunamita é que essa generosidade dela fez a diferença. E fez a diferença não só para aquele tempo, mas fez a diferença para a vida dela. E eu vou dar um exemplo assim, comum. Se você pega agora uma laranja, pega ela, tira sementes, vai lá no quintal, lá no fundo, no quintal onde tem terra, pega aquela semente e planta. Aquela terra fofa, faz um buraco ali, escava, planta aquela semente, aí depois rega, aduba e o tempo passa. Daqui um ano, quando você tiver vontade de tomar um suco, você vai até onde? Onde você vai? Você vai até aquele quintal, não é verdade? É muito importante a gente saber quando é o nosso tempo de fazer semeadura. Tem gente que já teve esse tempo e esse tempo passou. A sunamita, quando... E assim, vamos aprender. Se você aprendeu errado isso, então desaprenda para reaprender agora. E aí você vai aprender de novo ensinando, praticando. Que olha uma coisa onde muita gente se engana com relação à semeadura. Às vezes Deus te dá a direção, semeia, planta, faz, banca isso. Vai lá e faz assim, haja dessa maneira, tenha essa atitude. E aí a pessoa, ela pensa assim, não, eu vou esperar tudo estar perfeito, quando eu tiver muito, quando sobrar, quando tiver tudo certinho, encaixadinho e tal, quando todo mundo ao meu redor aqui estiver alinhado comigo, eu vou lá plantar.
Sabe quando vai chegar esse tempo? Nunca. Às vezes a gente coloca da nossa parte naquilo que só tem que ter direção de Deus. Então tem gente que fala assim, Deus mandou dar algo para tal pessoa, se ela aceitar é de Deus, se ela não aceitar, não é de Deus. A Bíblia diz que quantas vezes essa mulher falou com Eliseu para ele aceitar comida dela, uma vez só? Qual que é a expressão que está sendo usada aqui? Ela ofereceu com insistência. Onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa? Então, como é que deve ter sido isso aqui? Vem comer na minha casa? Não, obrigado. Deus abençoe. Vem comer na minha casa? Não, obrigado. Deus abençoe. Vem comer na minha casa? Não, obrigado. Não, vem. Tá bom, eu vou. Era o tempo dela semear. E ela insistiu para semear. Ela insistiu para cumprir com aquilo. Esse é o meu tempo. Deus está falando para eu semear, eu vou semear. Mas é que aquilo ali que eu imaginei, que eu esperava, não deu certo. Não é tempo de eu semear. Eu não vou esperar as coisas estarem todas perfeitas para eu semear. Ela semeou. Ela foi lá e plantou a sementinha. Foi no quintal lá e plantou a sementinha. Aí, não bastando, ela viu que era tempo de continuar semeando, porque depois que ele aceitou a refeição, e ela pôde ali vê-lo, conviver com ele mais de perto, ela percebeu, essa pessoa que está aqui, ela falou para o marido dela, essa pessoa que está aqui é um santo homem de Deus. E olha bem isso aqui, né? Eu falo que essa mulher na parte social, que é essa parte de relacionamento com pessoas, essa mulher aqui, ela foi perfeita. E é por isso que eu estou batendo tanto hoje no exemplo dela. Cada vez que eu prego dessa mulher, eu aprendo com ela. E eu, dentro aqui, no meu espírito, eu falo, Senhor, eu quero ser assim, eu quero ter esse tipo de atitude. Eu quero agir dessa maneira, com essa precisão dela, com esse equilíbrio dela. Porque no que ela podia fazer a refeição, ela foi lá e chamou ele. No que não dependia dela, era do marido dela. Não teve esse negócio, sabe, eu até queria construir aqui um cômodo, mas não depende de mim, depende do meu marido. Depende dele, eu vou falar com ele. Tem complicação aqui ou não? Tem complicação? Eu não posso construir um cômodo em cima da minha casa. Meu marido que tem que dar essa ordem. Eu vou falar com ele. Porque eu sei, porque eu recebo de Deus, eu entendo que é tempo de eu semear, mas eu já semeei, mas eu continuo tendo direção para eu continuar semeando. Então agora essa semeadura que é maior, aumenta a proporção, aumenta a responsabilidade, aumenta as pessoas envolvidas, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque a gente precisa ter esse discernimento. Qual é o tempo? Que tempo eu estou vivendo? Qual é o tempo da minha vida? Ela falou com o marido, olha, eu vejo que essa pessoa que aqui está entre nós é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto aqui para ele aqui em cima? O marido construiu. E foi bênção. Para ela, foi bênção para o marido. Só que aí eu vejo aqui também, o Eliseu, para mim o Eliseu aqui, ele aprendeu muito com a sunamita. A sunamita foi necessária para o Eliseu, porque ele ensinou ela. Não que ela chegou e falou, vou te ensinar. A gente não ensina a pessoa só quando chega e deliberado e declaradamente fala, eu vou te ensinar isso. Olha, aprenda isso comigo. Não, às vezes você está fazendo o que é certo, está tendo a boa atitude, está ali agindo pela fé e você está ensinando pessoas. Você está sendo exemplo para elas, porque olha bem, a gente fala de nível, a gente fala de tempo. E o Eliseu estava num tempo que ele era
a pessoa a ser servida. E a sunamita foi chamada por Deus para servir o Eliseu. Não porque o Eliseu era bom, mas porque o Eliseu era o homem que se colocou na condição de fazer a obra de Deus ali. Teve o tempo dele que ele serviu Elias, o tempo dele que ele abriu mão, ele se comprometeu, ele abandonou. Se tem alguém que pode dizer assim, eu abandonei tudo, foi o Eliseu. Abandonou os pais, abandonou o patrimônio que ele tinha. O Eliseu, sim. Então teve o tempo que ele semeou, que ele fez, que ele serviu, que ele atendia alguém. Agora era o tempo dele ser servido, de alguém comprometido a atendê-lo, dar a ele a condição, o suporte para ele fazer a obra. Esse alguém era a sunamita. Então a sunamita estava, a cada passo de vida dela era um passo espiritual, uma atitude espiritual. Ou seja, ela fazia o que Deus dava direção para ela. Deus colocava no coração dela e ela ia lá e fazia. Começou com uma refeição, depois construiu um cômodo. Aí o Eliseu, o dia que ele foi para o quarto, subiu, viu todo aquele cuidado, ele recebeu aquilo como para ele, a pessoa Eliseu, e não o homem de Deus, como ela disse para o marido. E aí a gente vê aqui o Eliseu tendo uma atitude fora do tempo, como às vezes alguns fazem. E é importante você ouvir e aprender isso, para que você já trabalhe, já corrija isso na sua vida. Olha o que o Eliseu falou para ela, né? Chamou ela, Eliseu perguntou a Geazi, aliás, tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Olha bem, Eliseu, gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Essas foram as palavras que o Eliseu mandou Geazi falar para aquela mulher. Qual foi a resposta dessa mulher? Obrigado. Não. Eu estou em paz entre o meu próprio povo. Ou segundo as palavras exatas dela, né? Ela disse, eu vivo em paz entre o meu próprio povo. Onde que está o erro de Eliseu? Que não foi um erro, mas foi uma atitude fora do tempo que ele estava vivendo. Eliseu não era mais esse tipo de pessoa que estava no nível da sunamita. Ele não estava no nível espiritual da sunamita. Ele não estava no nível das coisas com as quais ele lidava, só coisas naturais, coisas humanas, favor de homem, favor de gente, sabe? Influência, posição, gentileza, força física, não. Eliseu tinha autoridade no mundo espiritual, Eliseu tinha acesso, tinha poder sobre o mundo espiritual e podia fazer coisas sobrenaturais para aquela mulher. No que quando ele disse, você quer que eu fale de você para o rei? Você quer que eu fale de você para o comandante do exército? O que ela disse? Não. Ele não estava, aquele não era o tempo dele. Quer dizer, ele desceu do nível dele, ele desceu do patamar que ele estava para se colocar no patamar dela. Errado. É igual aquela pessoa que plantou, aquela pessoa que buscou, que perseverou, que semeou, e aí Deus abençoou, Deus foi fazendo ela, aquilo que a bispa sempre fala, eu não estou aqui, eu cheguei aqui. Aí ela chega num nível, num patamar, numa condição, num resultado, aí de repente ela começa a conviver muito com alguém que está em outro tempo da vida, em outro nível.
E às vezes Deus coloca aquela pessoa até para trabalhar a fé dela, para testar ela, para promovê-la. Deus coloca para servir aquela pessoa. Para semear na vida dela, para servir mesmo. Como a sunamita. Foi chamada, foi colocada estrategicamente por Deus para servir o Eliseu. Mas não é o Eliseu pessoa, mas a função, a posição do Eliseu. O Eliseu, em vez de colocar na vida daquela mulher como a pessoa que ele era, e Deus já tinha colocado ele daquele jeito, ele se rebaixa e ele vai, você quer que eu fale de você para o rei, para o comandante? Ela disse, não, eu estou bem. Quer dizer, olha ela de novo no tempo certo, eu não preciso de favor. Eu não preciso que ninguém quebre um galho para mim. Eu não preciso do poder de influência de alguém. Eu não preciso que ninguém cave uma situação para mim. E isso é uma coisa importante, gente, porque tem gente que vive dependendo, pagando, contando com favor de homem, favor de gente, com essa ajuda humana, sabe? Ó, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu não paguei o que eu tinha que pagar. Eu não fiz o processo legal, normal, não segui o protocolo como eu tinha que seguir. Agora, eu preciso que alguém quebre um galho para mim. Agora eu preciso que alguém me favoreça. Agora eu preciso de alguém lá de dentro que me ajude. Não. O favor que eu preciso é de Deus. E não é para cobrir algo que eu não fiz quando eu tive a oportunidade de fazer. Está entendendo? Ah, eu tinha que pagar a conta, não paguei. Ai, senhor, tira os juros para mim no cartão. Hã? Vai tirar ou não? Não vai. Por que você não pagou? Ah, esqueci. Ah, naquele dia lá eu estava fazendo outras coisas. Responsabilidade sua. Ah, eu tinha que ter ido entregar tal coisa, até tal dia entregar. Ai, Senhor, me ajuda agora. Ah, eu vou falar com o fulano se ele não faz uma exceção. Não. Foi isso aqui que o Eliseu tentou fazer com essa. O que eu falo do rei para você, de você para o rei, para o comandante? Não. Quer dizer, o tempo que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pagar imposto, eu pago, eu tenho que ajudar, eu tenho que fornecer gente para servir o exército, eu forneço, meu marido, que é o patrão aqui, fornece, minha casa está tudo certo, aqui está estabelecida, está aqui totalmente regularizada. Não, eu não preciso disso. Como você não pode precisar disso? Você tem que estar na hora certa, no lugar certo e fazendo a coisa certa. Ou seja, não, eu estava lá onde eu tinha que estar naquele lugar. Eu estava fazendo o que eu tinha que fazer naquela hora. Eu não vou precisar que alguém depois me cubra, me socorra, me ajude, não, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço. E assim tem que ser a sua vida. E qual a importância disso para tempo? Se você é casado, você tem um tempo do teu marido, da tua esposa. Se você é pai, mãe, se você tem o teu tempo com os teus filhos. Se você é uma pessoa que está começando na vida, rói o osso agora. Porque lá na frente você vai comer o filé mignon. Está entendendo? Ah, eu não quero. Se não roer o osso agora, você vai roer a vida inteira. Rói agora, paga o preço agora. É igual uma pessoa, esses dias, fui falar com ela de trabalho, de emprego. Não, eu não tenho idade mais, sabe, porque você começar trabalhando para os outros, você vai ter que, demora até você conquistar algo, tal. Eu falei, mas quando você tinha idade, você fez isso? Sabe, tem umas respostas que a pessoa te dá assim, que desce igual aquele espinho de peixe, né? Sabe aquela carninha branquinha, molinha, que você come, mastiga, e a hora que chega na garganta, assim, ele tá assim, ele faz assim, ó, tum, aí você... Pessoa, então, vamos lá, trabalha, tal, por que você não começa ali? Não, mas eu não tenho mais idade. Eu falei, e quando você tinha, você fez? Não. Eu falei, então, você vai ter que fazer em algum momento. Porque
a gente tem que pensar muito. Valoriza demais quando você tiver opção. E faz a melhor escolha, não faz a mais fácil. A gente é igual, só quem viveu isso sabe. Alguém aqui, quando estava na época da escola, não estudou? Levanta a mão. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tive no finalzinho, eu saí. Aí chegou aquela hora, em determinada época da vida, que eu tive que fazer o quê? Voltar a estudar. E tempo para voltar a estudar. E vontade para voltar a estudar. E ânimo para voltar a estudar. Mas aí, às vezes, você não tem essa opção. Aí você se vira. Entendeu? Se vira. Dá um jeito, cria um meio, dorme menos, come menos, trabalha mais, ganha menos. Você vai ter que dar um jeito. E tudo na vida é assim. Você está num começo, é difícil, tem isso, passa por isso agora. Mas pega cada oportunidade, vem a oportunidade, não reclama dela não, está difícil, igual agora, está frio hoje, que bênção, Senhor. Tenho uma blusa, está frio, mas eu tenho a blusa. Eu tenho a condução, tenho o carro, tenho a moto, tenho a roupa quente, tem a igreja toda fechada. Seria muito mais difícil se a gente estivesse agora num campo aberto, é ou não é? Tem lugar que é um campo aberto. Imagina o vento agora, deve estar fazendo o quê? Uns 13, 14 graus lá fora. Você estaria aí, todo concorrendo a tua energia entre esquentar o teu corpo e prestar atenção na palavra. Quantos que têm opção? É difícil, mas tem opção. Faça a escolha pela opção, porque aí você vai ficar igual a sunamita. Você não vai precisar de ninguém para te ajudar com influência, com favor, com quebra-galho. E o povo de Deus não pode viver de quebra-galho, nenhum tipo de quebra-galho, sabe? Aquele negócio, você sai, você podia ter visto o seu carro antes de viajar, vai lá, vê se está tudo certo, água, óleo, pastilha de freio, pneu, tal. Não viu? Aí saiu daquele problema lá, sabe? Você tinha levado até comida para comer quando chegasse lá, sabe? Quando você vai viajar, levou até comida, está dentro do carro, aí quebra o carro. Viagem que era para ter 3, 4 horas, tem 17. Aí aquele cheiro de comida, e criança gritando, e você na rodovia e tal. Aí liga para não posso, fulano, não dá agora, estou enrolado. Você vai precisar de alguém. Mas antes você tinha opção, vê. Até na rodovia está escrito, qualquer lugar vai, faz revisão, vai, é manutenção preventiva, tal. Eu não tinha condição, cria. Porque depois você vai ter que criar. Na tua família, às vezes você não quer pagar um preço e paga o outro. E aquele preço que você não quis pagar agora, depois você é forçado a pagar lá na frente. É no casamento, é com o filho, na saúde. Hoje todo mundo ouve do que é bom, do que presta e do que não presta para comer. Aí tem gente que pega aquela propaganda do Visa e fala, a vida é agora, quero agora, tem que ser agora, quero comer tudo que eu posso agora. E vai, e come de tudo tal. Daqui a pouco vem a conta. Aí chega um médico, igual um parente meu ouviu, o médico diz assim, você quer morrer? Come isso aí que você está comendo. Bebe isso aí que você está bebendo. Não, doutor, a vida é sua. Ou você vai agora seguir à risca, ou você vai morrer. O que a pessoa faz? Agora ela se torna a pessoa mais disciplinada do mundo. Porque agora ela não tem opção. Agora ela tem que entrar ali na risca. Mas antes não dava. Como é que agora deu? Está entendendo? São as escolhas. Então, eu aprendo demais com essa mulher aqui. Quando
eu li ela dizendo assim, eu estou em paz com o meu próprio povo, quer dizer, eu não devo nada para ninguém aqui. Eu não devo nada para ninguém aqui, esse tipo de ajuda não é bem-vinda para mim. E qual o erro do Eliseu? Se rebaixou, ele não era o cara da influência, de falar de alguém para o rei, ele era o cara da autoridade espiritual, de dar uma ordem no mundo espiritual e aquilo que ele falar acontecer, como depois. Mas o que eu gosto nos homens de Deus é a humildade. Errei, mas já estou acertando. Perguntou para o Geazi, o que a gente pode fazer por essa mulher? Ela não tem um filho, o marido dela já é muito idoso. Opa, chama ela de novo. Quando a mulher chegou na porta, ele já não perguntou para ela, você quer? Você quer que eu faça isso por você? O que ele disse? Daqui 1 ano você vai estar com um filho nos braços. Ai, meu Senhor, não engana a tua serva. Vai ser assim, está falado. A Bíblia diz, ele declarou sobre ela. E aí é onde entram os espirituais. Tem coisa que você está se rebaixando, está descendo. Talvez está, é igual a Bíblia fala, está pedindo desculpa de estar vencendo, querendo convencer alguém, querendo descer para o nível de alguém. Não! Usa o que você tem de melhor, que é esse poder, o poder da oração, o poder da declaração. Parar de se colocar num nível do qual você já saiu. Tem coisas que não é mais o teu tempo de viver isso, de ser assim, de agir dessa maneira. Você está num tempo superior, você está em outro tempo. Viva segundo o tempo que você está vivendo. Se é um tempo de autoridade, use da autoridade. Autoridade espiritual, autoridade da fé, autoridade das declarações poderosas. Ah, não, eu estou no tempo ainda de consertar minha vida, porque eu não estou na condição de assinar. Então vai consertar a sua vida. Mas não perca mais tempo. Não continua aí jogando tempo fora. O que é jogar tempo fora? Ouvir a palavra, entender e não fazer nada com aquilo que entendeu. Não fazer nada com aquilo que sabe fazer agora. Tem gente que vive assim. Por isso que sempre sai mais caro para essa pessoa. A conta chega para ela mais cara, toda onerosa, pesada. É assim que fica. Mas não parou por aqui a atitude dela. Foi, teve o filho, menino cresceu. Aí um dia o menino está com uma dor de cabeça, fala para o pai, pai, eu estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. O pai fala, vai lá, manda para a mãe. Aí olha como que essa mulher, aí eu falo, aquela hora eu falei do social, agora começa o social dessa mulher. Sábia. Nós precisamos, gente, nos situar. Diga quem eu sou. Diga onde eu estou. Diga em que tempo eu estou. Diga quem está à minha volta. Como é a minha volta. Você tem que saber disso da sua vida mais do que qualquer pessoa. Porque para você saber quem você é, você precisa saber de tudo isso que eu estou falando. Porque se eu te fizer essas perguntas, daqui a pouco você não souber me responder, então quer dizer, você não sabe quem você é ainda. Você não sabe, por exemplo, se você afia ou se você é afiado às pessoas que estão à sua volta. É igual um casamento, as pessoas se casam, chega um tempo que tem gente que você já não consegue detectar quem pegou mais de quem. Então vamos falar dessa mulher, quem ela era, onde ela estava, que tempo que ela vivia, quem vivia em volta dela. Ela sabia de tudo isso. Por isso, ela teve atitudes precisas e atitudes irrepreensíveis. O menino ficou doente, foi lá, o pai mandou para ela, vai lá, leva para a mãe. Chegou o menino, ficou com ela até o meio-dia, no colo dela, morreu. Lembra do quintal? Quem lembra do quintal? Ah não, gente, agora eu vou parar. Ah não, só 1/4 do culto, então não está aqui. Então aí não está absorvendo o culto, a palavra.
Sangue de Jesus tem poder na minha vida agora. Só para levantar só o Ibope, então. Quem lembra do quintal? Está falando verdade ou não? O que a gente jogou no quintal? Agora foi a hora de tomar o suco. Menino morreu no colo dela. O que ela fez com o menino? Pegou o menino e levantou. Levou ele até onde? No quarto. Aonde que estava o quarto? Lá em cima. Porque naquele tempo da semeadura, ela semeou lá em cima. Ela semeou para a obra de Deus, e agora era o momento da obra de Deus semear na vida dela. Você está entendendo? Olha a importância da gente saber o tempo que a gente está vivendo. Quantas pessoas que agora estão com vontade de tomar o suco de laranja e vai para o quintal, o que tem ali? Não tem nada, porque na época não plantou a semente. Mas quem plantou igual essa mulher, pode pegar e lá agora apanhar a laranja. Agora não é semente, é laranja. Doce, com caldo, para espremer e tomar o suco. Essa mulher plantou na obra de Deus. Colocou o que ela tinha que colocar, as coisas espirituais à frente. Então, mas ela teve problema, como todo mundo tem. A diferença é que tem gente que tem problema e tem para onde correr, e tem gente que tem problema e não tem para onde correr. Ela teve para onde correr. Por isso que plantar sempre é tempo. Você pode estar colhendo, mas nunca pare de plantar. O quarto estava vazio, dedicado ali, ativo, dedicado para o homem de Deus. E foi por causa daquele homem de Deus que aquela mulher teve aquele filho. Então agora eu vou levar esse filho lá para o quarto do homem de Deus. E aí vamos saber qual era a vida dela. Pegou, deixou o menino lá na cama do homem de Deus, desceu de novo, ela chamando o marido de novo. Manda o servo vir com uma jumenta que eu vou até o homem de Deus rápido. Por que a gente precisa saber? Se situar. Não adianta você saber mais da vida do artista, que você olha lá no Facebook, no Instagram, qual que é a cor do cabelo dele, qual que é o corte do cabelo dele, qual que é a maquiagem dela, qual que é a roupa, qual que é a moda, qual que é a tendência, qual que é a frase agora que o teu político de estimação postou, qual que é a nova expressão que estão usando aí. Você tem que saber como ninguém da sua vida para que você tenha atitudes certas. Essa mulher sabia quem era o marido dela. Vamos pensar aqui então, se aquele homem, quando o menino estava vivo, diga vivo, o menino estava vivo, teve uma dor de cabeça, o que ele fez? Assumiu o problema, filho, vamos orar, vamos resolver, vamos invocar o nome do Senhor, eu não aceito isso, vou cuidar de você. Foi assim ou não? Você acha que agora ele morto adiantaria chamar aquele homem para alguma coisa? Me ajuda? Menino morreu, me ajuda. Olha o erro de muita gente aqui. Tem gente que está cobrando vida de quem está morto. Tem gente que está cobrando atitude justa de quem é ímpio. E pior do que isso, bota expectativa em gente. Não, porque numa situação dessa, agora o meu marido ele vai me ajudar. Vai te ajudar como? Ele está gritando para você, eu não tenho o que te oferecer. Mas eu queria ter do meu lado um marido, eu queria ter do meu lado uma pessoa, eu queria que fosse assim. Continua querendo. Mas haja segundo o que você sabe e não segundo o que você quer. Porque agir segundo o que você quer é gerar uma expectativa que vai terminar em frustração, em grande frustração. E tem gente que anda frustrada, vive frustrada por causa disso. Essa mulher se frustrou? Frustrou ou não frustrou, gente? A gente leu todo o texto. Me ajuda aí. Frustrou ou não frustrou? Por que ela não se frustrou?
Porque ela teve a atitude certa, ela agiu segundo o que ela queria ou o que ela sabia? O que ela sabia, meu marido não é um cara para isso. Meu marido não é um cara agora para eu falar para ele que o menino está morto. Para eu cobrar dele, me ajuda! Mas ele é o cara que manda no servo da jumenta. Como na época ele foi o cara para mandar construir o cômodo, comprar cama, comprar cadeira, comprar lamparina, ele tinha o dinheiro, ele mandava, e foi feito. Por isso, às vezes você tem uma pessoa que por um lado, ela não é boa, não te apoia, não te ajuda, mas para outra ela é boa. E aí onde eu tenho que saber da minha vida, onde eu estou, onde eu moro, o que eu faço, com quem eu convivo, quem dorme comigo, quem está um pouquinho mais longe, mas não dorme, quem é as pessoas do meu convívio, do meu trabalho, da minha família, quem é quem na minha vida. Que não adianta a gente se iludir, não adiantaria essa mulher agora exigir do marido dela, faz alguma coisa, nosso filho morreu, ele ia fazer o quê? Manda enterrar. Está morto? Manda enterrar. Está doente? Vai para o colo da mãe. Está morto? Manda enterrar. Era isso que ela queria? Não. Então para de jogar as expectativas nas pessoas. Isso é frustração certa. Você quer se frustrar? Eu te ajudo. Quer se frustrar? Vem num culto assim daqueles que faz você ficar assim, Deus vai mudar minha família tal, e fica esperando chegar na tua casa, teu familiar está sentado com uma bandejinha, com um cafezinho quente, num tempo desse, pronto, ali, aquela torrada, entendeu? Que colocou assim, aquele requeijão bom assim, e fala assim, muito obrigado por você ter ido orar por mim. Não, falei, você quer se frustrar, eu te ajudo. Entendeu? Sabe aquela coisa que você sempre fica esperando? Vai vir dessa pessoa isso. Você já sabe quem ela é. É ou não é? Sabe ou não sabe? Vamos aprender com essa mulher. Fala a verdade, isso aqui parece negativo, não parece? Hã? Não, parece ou não parece? Com sinceridade, não parece negativo o que eu estou falando? Mas é a verdade, é assim que a gente cresce. Essa mulher era uma mulher forte. E ela foi mostrando resultados. Acredite, o ímpio não é tocado primeiro pelo Espírito Santo. O ímpio ele é tocado primeiro por resultados. Então, quando você tem resultados, isso toca o ímpio, faz ele virar o pescoço. Opa, que isso? Às vezes a gente pensa que o ímpio está no tempo da gente, um parente ímpio, um familiar ímpio. E a gente conjectura coisas na mente sem ter gerado os resultados. Ele vai estar assim. Ela vai estar assim. Vai acontecer isso hoje. Pode acontecer, Deus pode fazer, Deus pode operar. Mas o que a gente vê é que Deus vem e opera de forma diferente. Deus não tem compromisso com essas imaginações. Essas imaginações, elas nos dão esperança. Elas não nos dão resultados imediatos. São coisas diferentes. Então eu tenho que ter no que me apegar, no que me agarrar lá para frente. Mas eu não posso me iludir com isso, como se isso já estivesse acontecendo, e me lançar como se eu pulasse numa piscina sem ver se ela tem água. A Bíblia diz, não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Então olha a sabedoria. Olha a assertividade dessa mulher. Ela não falou para o marido fazer nada, nem falou para o marido que o filho tinha morrido. Mas a parte dele, ela falou. Manda um servo trazer para mim uma jumenta. Porque ela sabia que o marido ia mandar a jumenta certa. Tanto que ela falou, para eu ir até o homem de Deus ainda hoje. Então aquele homem faria aquela ordem ser cumprida e o servo chegar com a jumenta certa para aquela viagem. Você está vendo? Ela não ignorou, ela não escanteou o marido. Ela falou com o marido o que era para se falar com o marido. Ela não se voltou contra ele. Ele não é o cara para cuidar agora do meu filho morto, mas ele é o cara para mandar o servo com a jumenta.
E quando ele perguntou ainda, mas por que você vai até o homem de Deus? Veja bem, você vê ele perguntando, e aí o menino melhorou? Você viu essa pergunta? E aí o nosso filho melhorou? Está bem o menino? Passou a dor de cabeça? Ele não estava ligado nisso. Mas eu queria a mim, eu repito para você, continua querendo. Mas não toma decisões segundo o que você quer e não tem. Tome decisões, tenha atitude segundo o que você sabe. Porque aí você cresce, aí você avança. Não é esse cara que vai resolver meu problema. Do menino não, mas o problema da viagem sim. É ele quem vai colocar a jumenta que eu preciso para a viagem que eu tenho que fazer. Então, isso é uma coisa que muita gente ainda não tem, não sabe, porque não se faz as perguntas. Quem eu sou? Com quem eu convivo? Que tempo que eu estou vivendo? É tempo disso? Não. É tempo de eu falar isso para o meu marido? Não, ele não está com a cabeça para isso. É tempo de eu falar isso aqui com a minha mulher? Não, ela não vai entender. Ixi, vai preocupar ela. Depois ela vai começar a agir dessa maneira. Não. Aí alguém vem assim, eu falo isso num culto, alguém depois do culto vem e fala assim, a gente não tem que falar tudo para o cônjuge? Eu falo, me mostra onde está isso na Bíblia. Está escrito isso na Bíblia? Tá ou não está? Vocês estão em dúvida? Como é que é? Não. Ela falou, vamos pegar a Bíblia então. Ela falou para o marido que o filho estava morto? Pecou? Ela errou? Então aqui você aprende. Você tem que saber com quem você está casado. Tem coisas que não é para essa pessoa. Eu queria que fosse. Continue querendo, tá bom, tá certo. Não se contente com uma vida à margem de nada. Mas não haja como se essa pessoa fosse a pessoa que ela não é. O marido dela não era essa pessoa, ela agiu de acordo com o que ele era. E ela não concentrou a força no marido, não delegou para ele agora, resolva, é culpa sua. Não. Eu sei o que fazer, eu faço. Diga, eu sei o que fazer. Eu faço. Diga, eu sei o que fazer. Eu ajo. Não é ficar jogando para alguém, fulano faz, fulano assume, fulano é culpa sua, fulano é responsabilidade sua. Não, eu sei o que fazer, eu faço. Senhor, me dá graça, me capacita, me fortalece. Eu sei o que fazer, eu faço. E não vou transferir para outro que Deus está dando a mim, visão, revelação, força inclusive. Às vezes aquela pessoa é acessória, é auxiliar naquilo, é coadjuvante, vai ter uma participação especial, igual o marido dela, manda o servo certo vir com a jumenta certa, tá bom. Mas por que você vai até o homem de Deus hoje? Está tudo em paz, fica em paz. E tempo, o tempo que ela vivia. Por isso que eu falo, a gente tem que orar todo dia a Deus. Desde domingo a gente está orando, mas não pode parar mais, não pode deixar essa palavra cair no esquecimento. Senhor, qual é o tempo da minha vida? Senhor, isso cabe na minha vida. Que tempo em que eu estou? Que tempo que eu estou? Qual é o tempo das coisas na minha vida? Veio o servo com a jumenta. O que ela falou para o servo com a jumenta? Vamos depressa e não pare, a não ser que eu mande. Não é tempo, e é igual propósito. Não é tempo de nada deter você, não é tempo de parar. Parar o quê? Parar aquilo que eu já determinei que tem destino espiritual. A atitude espiritual, a semeadura espiritual, a declaração que é espiritual e tem efeito, tem poder na minha vida. Mas tal coisa. Não é hora de eu parar para isso, não é hora de eu parar. E olha que a visão dela estava alinhada à visão do Eliseu. Quando Eliseu mandou o Geazi ir, ele falou a mesma coisa para ele: não pare no caminho. Se alguém te cumprimentar, nem o cumprimente. Se alguém o saudar, nem o respondas. Porque às vezes, gente, uma parada pode significar o fracasso da pessoa.
Às vezes uma parada para ouvir, uma parada para falar o que não é para falar, para quem não é para falar. Uma parada que desvia, que distrai, pode significar o fracasso. É igual o exemplo que eu dei. Tem gente que, está muito frio, hoje eu não vou. Eu vou. Depois eu compenso outro dia. Essa parada às vezes pode significar a parada sem retorno. Você não tem amanhã. Você não tem controle do amanhã, você tem controle de que dia? E de ontem, você tem controle? Hoje ainda falei assim para uma pessoa, porque eu já fiz isso, eu já me sacrifiquei, eu agi e tal, eu dei, eu me desdobrei, porque tal. Amém? Falei, mas a gente não pode lançar mão disso. Olha, eu aqui, internamente, não vou nem falar quanto tempo eu estou na igreja, mas só interno. Interno é aquele que integralmente faz a obra. Internamente eu estou há mais de, esse mês completa, 2001 para 2021, 20 anos que eu estou na vida interna. Se eu cometer um erro hoje, que talvez o aspirante, tem erros que se um aspirante a obreiro cometer, passa. Mas tem erros do aspirante que se eu cometer, eu vou ouvir assim, você está fora. Mas e esses 20 anos que eu passei? Esses 20 anos tem que ter me preparado para eu não cometer esse erro. Não adianta agora eu pegar aqui, se eu cometo um erro, a bispo, Anderson, você está fora. A bispo, eu passei 20 anos, então você devia saber que você não pode fazer isso. É assim ou não é? Espera aí, não adianta eu lançar a mão dos 20 anos, do tempo, as noites que eu não dormi, as vezes que estava frio, as vezes que eu fiz tal coisa, as ofertas, os jejuns, as pessoas. Isso foi bênção na minha vida. Isso foi bom para mim. Se teve sacrifício, se teve entrega, se teve dor, isso é bom para mim. Não adianta agora eu pegar e não fazer o que eu sei e querer lançar mão do passado. O passado não deve ser trazido para o presente em nenhuma circunstância. Mas eu sei o que fazer, eu faço. Você está entendendo? Então não tem esse negócio na tua vida, no teu trabalho. Eu estou nessa empresa há 20 anos, então era para você estar fazendo muito melhor o que você está fazendo hoje, não desse jeito. O que muita gente, às vezes, velha, não entende, velha, com mais idade, naquela ideia de, o garoto chegou ontem aqui e passou na minha frente, ninguém respeitou os meus tantos anos. Quem tem que respeitar mais é você. Não é alguém te dar algo pelo tempo que você está, mas você pegar essa experiência, essa vivência, pegar todo esse conteúdo, esse conhecimento e aplicar. E não esperar que alguém pegue isso e cultive isso, coloque você dentro de uma redoma em lugar nenhum da sua vida. É igual no casamento. Eu estou com você há tantos anos, então você tem que conhecer mais essa pessoa hoje do que você conhecer ela quando você começou a conviver com ela. Então, não repetir os mesmos erros, não tratar da mesma maneira que tratava antes de conhecê-la ou de conhecê-lo, e não ficar lançando mão do passado. A gente está junto há tantos anos. Corresponda. Você está entendendo? Porque tem gente que, qualquer coisa que você vai tratar com a pessoa, falar com a pessoa, mas são tantos anos. Que bênção. Converte isso em ação. Faz isso se tornar ação, é igual uma criança. Você não corrige um marmanjo de 30 anos como você corrige uma criança de 5, 6. É ou não é? Ele não vai poder falar para você, mas eu estou há 30 anos que eu sou seu filho. Por isso mesmo, você já devia saber que isso você não deve fazer. Ou você não vai ouvir isso de um marmanjo, de uma mulher de 30 anos, falando assim, mas o meu irmão fez primeiro. Se ele fez primeiro depois, não dá motivação, não dá razão para você fazer. Você já é adulto, você já sabe o que você tem que fazer.
Então tem coisas que eu estou falando aqui que às vezes você está pensando assim, precisava de eu ouvir isso? Tem gente que come esse tipo de erro todo dia. E está vivendo uma negação, um negacionismo. Fugindo daquilo que tem que fazer, daquilo que tem que ser. Por isso eu repito, conheça quem você é. Não passe tempo olhando a rede social, passe tempo observando a sua vida. Vendo o que você faz rotineiramente, costumeiramente, com quem você convive. E aí veio o Geazi, a mulher foi até um homem de Deus, chegando, tal, de repente quem aparece? Geazi. Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? E o seu filho, como é que está? O que ela falou para o Geazi? Fala, Senhor, me dá sabedoria, para eu saber quem é quem na minha vida. Existe uma grande diferença, um abismo, na verdade, entre Geazi e Eliseu. Ou, se você preferir, entre Eliseu e Geazi. A bispa fala que a gente tem na vida aquele grupo de pessoas que chama-se círculo íntimo. E que ela fala que a gente costuma ser a média de 5 pessoas com quem mais nós convivemos e não com quem nós gostaríamos de viver. Percebe que tem uma diferença. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Não a média das pessoas que mais nós gostaríamos de viver. Então, uma coisa é esse grupo. Inclusive as pessoas que eu coloco no meu círculo íntimo. Que eu me aproximo delas, ou que eu permito que elas se aproximem de mim, porque eu quero que elas me afiem. Porque a Bíblia diz que homem afia. Você convive com uma pessoa, você afia ela, ou ela te afia. E aí a gente precisa saber também, em cada tipo de relacionamento que a gente tem, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, você afia pessoas, ou as pessoas te afiam. Quer dizer, te moldam, dão a você a forma que você passa a ter. Às vezes até a física. Né? Igual ultimamente a gente tem colocado leões aí para parecermos com leões. Olhando para os leões, assim, quero ter essa firmeza, essa expressão. Não dá para eu ficar com a cara, literalmente, do leão. Mas pegar algo dele. Não é à toa que ele é tão citado na Bíblia. E o leão é citado sempre de uma forma positiva, poderosa. Como a águia também. É ou não é verdade? Tem outros animais já que não. Aí está no outro nível. Então, aqui, veja que nas 2 situações que marcaram a vida dessa mulher, tinha Eliseu e Geazi. Quais foram as situações? Quando ela ouviu a notícia, a declaração poderosa, estava Eliseu e Geazi. Que foi Geazi que chamou ela, chegou na porta, Eliseu declarou, você vai ter um filho nos braços daqui a 1 ano. Depois, quando o filho dela morreu, ela foi buscar socorro, estavam também quem? Eliseu e... Só que aí é onde vem o nosso discernimento. Tem milhões de pessoas, talvez chegue a esse número, milhões de pessoas, que vão apenas cruzar a sua vida, ao longo da vida. Mas tem aquelas pessoas que fazem parte do teu círculo íntimo. Ou seja, tem gente que você se deixa afiar. Tem gente que você dá a essa pessoa o poder de definição na sua vida. Que tem momentos que a gente precisa de um conselho, que a gente precisa de unção, que a gente precisa de concordância.
Tem gente que a gente precisa, às vezes, chega nesse ponto de precisar da atitude de alguém. E você tem que saber a quem você vai delegar isso. A quem você vai dar essa condição, essa autoridade na sua vida. E isso a gente não faz com qualquer um. A gente não dá esse poder de definição para quem cruza a vida da gente. Às vezes tem pessoas que cruzam a sua vida só para semear e por um tempo. Tem gente que cruza a sua vida para você semear na vida da pessoa, ajudar, abençoar, levantar, para você trocar alguma coisa, uma informação, uma experiência. Alguém que cruza a sua vida até para te lapidar, para te testar. E tem gente que vem para fazer parte desse grupo seleto de pessoas da vida da gente. O círculo íntimo. A sunamita não misturava as coisas. Ela não confundiu as coisas. Geazi não era gente definidora na vida dela. Mesmo quando ele se colocava dessa maneira, ou quando alguém tentava colocá-lo dessa maneira, ela, não. Obrigado. Não. O Eliseu, sim. Esse eu reconheço que é comprometido com a obra. Esse eu reconheço que tem autoridade, tem poder. Esse define na minha vida. Tem gente que falha muito nisso. Tem gente que, primeiro, se encanta demais com o novo. Basta parecer alguém novo, não na idade, novo, que alguém novo, sabe? Alguém que ainda ela não conhecia. Se essa pessoa tiver um pouco de lábia, ganha, convence. Sabe aquelas pessoas que chegam se vendendo? Eu sou, eu faço, eu aconteço, eu frito, eu asso, eu cozinho, eu flambo, a pessoa, esse aí é tudo que eu precisava na minha vida, esse aí vai mudar a minha vida, essa pessoa. Provai os espíritos. Qual a oração que a gente tem que fazer? Senhor, me dá discernimento. Repita comigo, Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá discernimento. Diga, quem é quem, Senhor? Na minha vida. Quem é quem na sua vida? Será que não tem Geazi que você está colocando em lugar de Eliseu? Ai, Geazi, isso, vai lá com o cajado. Não, Geazi é o Geazi. O Geazi com o cajado de Eliseu continua sendo Geazi. Ah, mas o Geazi é o Geazi, é gente que cruzou sua vida. O quarto nunca foi para o Geazi, mas o Geazi morou ali um tempo com Eliseu. Está entendendo? Os dois estavam juntos, mas não tinham o mesmo papel na vida dela. Ele fazia parte, ajudava o Eliseu. O Geazi tinha com Eliseu, mas não tinha com ela não tinha com Geazi. Eu preciso saber na minha vida quem é Eliseu e quem é Geazi. Hoje ainda, a hora que eu falei isso no culto das 15, depois alguém disse assim, na igreja a gente é o Geazi, então a bispo é o Eliseu. Eu falei, depende. Tem um momento e um momento. E eu não estou falando com relação ao profeta. Tem momentos que um obreiro ali, como eu disse, o aspirante que está começando o ano, pode ser um Eliseu na sua vida. Mas os Eliseus não costumam ser pessoas, não são as pessoas da igreja. Eu estou falando de gente do seu círculo íntimo ser diferente de gente que cruza a sua vida. Gente que está ali, que veio para permanecer, para ficar, para você ter aquela pessoa naquela condição, de quem define, de autoridade, de alguma maneira. E gente que apenas está cruzando a sua vida, sabe? É agora, é momentâneo, pontual. Agora, passou por mim. Tem uma situação em comum. Não é para a minha vida. Não é para permanecer. É coisa passageira, é coisa assim, é isso aqui mesmo, é comercial, é um negócio, é um favor. Eu estou semeando, não, mas não vou me igualar, não vou me nivelar por essa pessoa.
Ela não vai definir a minha vida. Ela passou pela minha vida, não vai definir a minha vida. Você está entendendo? Isso é importantíssimo. E tem gente que é empolgada, emocionada. Ela tem uma emoção com uma pessoa, ela já está entregando a vida dela. Ela já está dando a autoridade da vida dela para alguém, de forma geral, com conselho, dinheiro que não é para aquilo, ela mudando, porque alguém falou, não. Está cheio disso, inclusive, em igreja. Esse povo que às vezes se auto-intitula profeta, eu estou falando, eu vou revelar isso para você tal. Aí a pessoa dá a outro o poder definidor da vida dela. Quem define a nossa vida é a palavra. Tem que ser a palavra. Você tem que ver a pessoa comprometida com a obra, com a palavra, igual era o Eliseu. Eliseu não estava comprometido com a sunamita, ele estava comprometido com a obra. E quando ele se comprometeu com a sunamita, não deu certo. Ele teve que voltar para a atitude espiritual, para a atitude sobrenatural. Aí funcionou. É igual agora, vai lá, Geazi, toma o meu cajado e coloca sobre o rosto do menino. Geazi fez exatamente, mas olha como que essa mulher tinha discernimento. Por isso que eu estou falando para você, pede para Deus agora e pede sempre, Senhor, me dá discernimento. Geazi pegou o cajado, foi, não parou, não conversou com ninguém, não saudou, não cumprimentou, chegou lá, pegou o cajado e... O cajado ele pegou de volta e foi até o Eliseu. E o menino? Geazi com o cajado continua sendo Geazi. O menino ficou morto e ele foi embora. Veja bem, quantas vezes que ele fez? Quantas? Você vê comprometimento aqui? Você vê, fala para mim, você vê comprometimento nesse homem? Por que tem gente que nunca viu comprometimento em pessoas que continuam investindo em coisas grandes? Eu queria entender. Não fala alto não, responda só para você essas perguntas. Nunca viu, sabe, mas está dando coisas na mão do Geazi como se o Geazi fosse o mais comprometido. Geazi é isso aí. Esse é o Geazi. Voltou e encontrou Eliseu no caminho. Eliseu chegou lá. Ou seja, o cajado não trouxe o menino, não tem cajado, agora é comigo o negócio. Só que ali estava um homem comprometido. Deitou sobre o menino, colocou a boca com a boca, olho com olho, mão com mão, aqueceu o menino não deu resposta nenhuma, ele andou no quarto, ele não saiu do quarto. Voltou, se deitou sobre o menino espirrou 7 vezes. Viu o menino vivo, mandou chamar a sunamita, toma o teu filho, ou seja, lembra do que ela falou? Eu não falei para você não me enganar, para você não me dar falsa esperança? Ali ele tinha declarado que ela teria um filho. Agora ele pegou e confirmou, toma o teu filho. Lá atrás eu disse que você teria um filho, está aqui agora, você tem um filho. Mas a atitude dela, ou seja, eu quero alguém comprometido, porque eu sou comprometida. Quem é comprometido reconhece o outro. Não adianta. Ela, mesmo em situações onde os dois estavam, veja que ela soube separar. Ela nunca falou que Geazi era um homem de Deus. Do Eliseu, sim. Quando Geazi chamou ela, quer que fala bem de você, tal, tal. O Eliseu, quando declarou, você vai ter um filho. Ah, vai ser assim. Vai lá, Geazi, eu não saio daqui enquanto o Senhor não for comigo. E ele foi. E o menino ressuscitou. Então, dessa parte social, aprenda com ela. Mais uma lição, de tantas que ela nos ensina. Passou da hora de algumas pessoas você colocá-las no lugar delas. O lugar de gente que apenas cruza a sua vida. Às vezes você tenta ser simpático demais, gentil demais, legal demais. E acaba dando mais do que essas pessoas tinham que receber.
Simpatia nunca é demais? É. Gentileza nunca é demais? É. Tem coisas que não adianta você tratar com gentileza, o que você tem que ter seriedade. Você tem que ter postura. Tem que separar as coisas. Se eu falar isso para ele, como é que ele vai ficar? Vai ficar como ele tem que ficar, chateado, triste. Se eu falar para o Geazi que não adianta nada ele ir, como é que o Geazi vai ficar? Pode ficar aborrecido? Pode ou não pode? Pode ficar chateado? Pode ou não pode? Pode ficar triste? Pode ou não pode? Isso vai fazer bem para ele? Ô, dúvida cruel. Vai fazer bem para ele ou não vai? Vai. Porque se ele fizer a reflexão certa, aquilo vai ajudar ele. Por que ela não acredita em mim? Será que é porque eu não tenho resultado? Será que é porque eu nunca fiz nada naquele nível que o Eliseu fez? Por que eu nunca fiz nada? Porque eu nunca me comprometi. Porque eu nunca paguei o preço que ele pagou. Porque eu nunca me foquei no que ele se foca. Peraí, ela tem razão. O que ela falou é duro. O que ela falou é desagradável ouvir, aborrece. Mas ela está certa. Estava ou não estava? Então qual o problema de você falar a verdade para as pessoas? E situá-las porque você está bem situado. Eu sei onde eu estou. Não adianta alguém vir e dizer assim, você está no Jabaquara. Eu vou dizer, não estou no Jabaquara. Você está na Zona Sul. Não estou na Zona Sul. Eu sei que eu estou em São Paulo, capital, estou na Zona Leste, estou aqui na divisa entre Belenzinho e Moca. Não adianta alguém dizer, não, você está na Zona Oeste, você está na Grande São Paulo. Não, eu estou em São Paulo, eu estou situado. Então ninguém vai dizer para mim onde eu estou, que eu não saiba, eu sei onde eu estou. Mas tem gente que cada um vem e altera o curso da vida da pessoa, porque ela ainda não sabe quem ela é, com quem ela convive, que tempo ela está, tempo de quê? De que cabe na vida dela, do que não cabe na vida dela. A sunamita sabia. Não é à toa que Sunem era uma cidade, ali era uma terra, que pertencia aos filhos de Issacar. De onde vem aquele povo que sabia discernir muito bem o tempo. Gente que dependendo da tradução, a expressão é estrategista. E essa tem que ser a nossa estratégia. A estratégia que procede do discernimento que vem de Deus. Para eu ter as atitudes, as decisões certas. Quais são as decisões certas? Aquelas que eu sei que eu tenho que ter. Não são aquelas que eu quero, nem aquelas que eu sinto, porque muitas vezes eu não sinto vontade de fazer o que é certo, ou eu sinto vontade de fazer o contrário, mas é eu fazer o que eu sei. Doa a quem doer. Cause estranheza, cause espanto para alguns. Não, é isso que eu tenho que fazer. Eliseu, é com você o negócio. O Geazi, ele vai chegar lá, se ele chegar lá, o dia que ele chegar lá, vai ser visto, reconhecido, inclusive eu vou reconhecer. O Geazi não é o tipo de gente que eu quero no meu círculo íntimo. O Geazi é o tipo de gente que cruza a minha vida. Vou tratá-lo como tal. O Eliseu é o tipo de gente que eu quero no meu círculo íntimo. Vou tratá-lo como tal. Quem é? As pessoas. Quem são as pessoas que fazem parte do teu círculo íntimo? Quem são as pessoas que hoje fazem parte do teu círculo íntimo e que nunca deveriam ter entrado? Mas que você convive com elas dessa maneira. Elas não deviam ter sido colocadas por você neste patamar, neste peso, com esse poder definidor de influenciar e afiar a sua vida. Aí agora, o que eu faço? Agora imita, já que da primeira você não fez como a sunamita, faz igual o Eliseu da segunda. Aqui por 2 vezes ele teve atitude que não era a atitude que ele devia ter, mas logo ele foi e na segunda ele acertou. Na primeira ele errou quando foi nivelado, ele se nivelou pelo nível da sunamita, ele estava no nível de cima. Na segunda ele acertou, foi lá e declarou que ela teria um filho, ela teve.
Na primeira de ajudar a sunamita, ele mandou o Geazi. Aquilo não era missão para o Geazi, nem com cajado, aquilo era missão para ele. Mas da segunda ele foi, lidou e resolveu. Então isso é uma bênção. Porque essa palavra até nos erros de Eliseu nos ensina. Você perdeu tempo, você errou, não foi da primeira, não foi da segunda, vai agora e faz o que é certo. Está entendendo algo? Aplica na sua vida. Pegou o Espírito? Então vai pelo Espírito agora. Porque como Eliseu nesse caso, eu não vou nem dizer como a sunamita, como Eliseu, ele errou da primeira, mas acertou na segunda. E o que prevaleceu? O acerto dele. Prevaleceu como terminou. Então a tua vida tem que ser assim também. Você pode ter errado, dado lugar para gente que não era para ter lugar na sua vida, invertido as coisas, gente que era para só ter cruzado a sua vida, ter tido um momento, você eternizou. Agora é para... Não, tem gente que não é para sempre, é passageiro. Tem coisas que não são para sempre, são passageiras. Coloque a sua vida no lugar que ela deve estar. Viva o tempo que você tem que viver agora. Se é de semeadura, se é de comprometimento, se é aquele tempo de colher o que você plantou lá atrás, você pode lançar a mão disso, voltar lá no quintal onde você lançou a semente da laranja. Opa, lá atrás eu plantei, agora é hora de eu tomar esse suco. Porque nós temos palavra e nós temos um portal aberto para viver o tempo que Deus tem para nós neste tempo. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, coloque seu propósito no seu coração e pede agora para Deus discernimento. Se você já teve discernimento, revelação de coisas aí na sua vida agora, que para você a palavra foi até numa direção clara, te deu nome, te mostrou lugares, te mostrou situações. Talvez você já tenha isso até bem claro, você não precisa de discernimento. Pede para Deus: Senhor, me dá força para eu agir. Senhor, me dá força para eu me posicionar. Senhor, agora eu vejo. Me ajuda, Senhor, a eu me posicionar. Saiba quem é quem. Olha como essa mulher agiu com Eliseu, com o marido, com o filho, com o Geazi, com o servo. Não para. Ela já sabia quem ele era. Não para, meu filho, não para. Se eu não te mandar, não para. Eu peço para Deus isso. Senhor, me ajuda, porque eu não sou o Senhor, eu não sei o que está dentro das pessoas. Me ajuda a saber com cada pessoa, principalmente aquelas que eu lido todo dia, quem é quem. Quem é quem, Senhor? Me mostra. Não porque eu quero saber quem é essa pessoa, mas porque eu quero saber lidar com ela, segundo o que o Senhor tem comigo. Quantos aqui, tem gente que hoje mesmo, só dessa parte da frustração, da expectativa que tem com gente, o quanto se decepciona, mas tem gente que se decepciona todo dia com a mesma pessoa. Como consegue? Eu vou entregar os pontos? Não, coloca força no que você sabe. Não coloque expectativa em cima de gente, de pessoas. Não coloque expectativa em cima de pessoas. Aprenda com os seus próprios erros, com as suas dores. Aprenda, não ignora não. Nós somos professores tão bons para nós mesmos quando nós temos essa humildade de reconhecer: eu errei. Não, eu não estou aqui para falar para essa mulher não, que eu vou falar bem dela para o rei, para o comandante. Não, é verdade, é que eu sou profeta, eu tenho autoridade. Se eu falar que ela vai ficar grávida, ela vai ficar, e ela ficou mesmo. A mulher é correta, a mulher está me financiando, não precisa que alguém quebre galho para ela, que não, a mulher está bem, a mulher está aqui numa outra condição. Na vida dela não tem gambiarra, não tem quebra-galho, não tem
tapa buracos, não. A vida da mulher está pavimentada. Ela constrói estrada por onde ela passa. Quer dizer, ela não precisa de coisas dessa terra, ela precisa de coisas do céu. Tem gente que tem que se posicionar dessa maneira na sua família, na sua casa. Quantos tem alguém que é bom numa coisa, mas precisa ali, atrás de um Moisés com a mão levantada, alguém que sabe perseverar em Deus, alguém que sabe orar, alguém que sabe fazer um jejum por algo, alguém que sabe interceder, vai ser você o intercessor. Não tenta assumir o lugar que é dessa pessoa no que ela faz bem. E falar para o prefeito, para o rei, para o comandante, não, isso ela já tem bem. Ora por ela. Abençoa, declara sobre a vida dela. Unge ela. Pega a palavra e vai repetir a palavra para ela, que de repente isso ela não tem acesso, ela não sabe, ela não conhece. É tempo da gente receber discernimento. E é tempo da gente aplicar esse discernimento. Não ignorar o que Deus tem nos mostrado, nos revelado, mas aplicar, fazer, cumprir, dar condições a Deus, trazer para perto de nós a bênção, tomando as atitudes e as decisões certas. E essas atitudes são aquelas baseadas no que nós sabemos do que Deus espera de nós. Não coloca gente que é passageira no teu círculo íntimo. Por melhor que pareça, tem gente que é para ser literalmente passageira. Ou seja, não é nem para pilotar. É passageiro, vai te acompanhar. E por um tempo. Numa viagem. Não na jornada inteira. De um ponto a outro só, talvez. Não durante todo o percurso. Respeita o seu tempo. Se é tempo de uma coisa na sua vida, faça uma coisa. Quando é tempo de duas, faça duas. Não deixa de fazer nenhuma que você pode. Não adianta buscar a colheita se você não viveu o tempo da semeadura. Comece a viver, a praticar o tempo da semeadura. Eu plantou em tudo que tinha que ter plantado, plantou só por uma área, plantou só numa área. Planta. O que vier à mão para fazer, faça, e faça com toda a sua força. Dê tudo de si. Não deixe de fazer nada de tudo que o Senhor colocar diante de você. Senhor, eu peço, fala mais, continua o Senhor falando com cada um aqui. Eu chego até os ouvidos, Senhor. A palavra que eu prego chega até os ouvidos. A tua chega até o coração. E eu oro para que chegue, meu Deus, faz chegar até o coração de cada um. E claro, Senhor, eu peço discernimento. Que o Senhor nos dê discernimento. Quanto, meu Deus, nós necessitamos de discernimento. Não adianta necessitar, tem que pedir, tem que crer. Eu creio, Senhor, e peço, nos dê discernimento. Dá discernimento, meu Deus, do tempo em que nós estamos, do lugar em que nós estamos. É como Moisés que precisou do Senhor alertá-lo. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Não é um lugar comum, Moisés. Faltou para ele aquela visão, aquele discernimento. Aqui não é lugar para eu entrar, calçado. Isso aqui é terra santa. Mas a aparência para ele não dizia isso. Tem coisas que nós não vemos, Senhor, pela aparência, nós vamos ver pelo Espírito. Dá essa visão para o teu povo. Ensina, ajuda o teu povo a ver pelo Espírito. A ver como o Senhor falou para o Samuel que ele tinha que ver. Não olhar para a aparência, mas olhar para o coração.
Ensina cada um de nós, meu Deus, a identificarmos-nos diante de quem nós estamos, onde nós estamos, em que tempo nós estamos, em que condição nós estamos. Nos ajuda, meu Deus. Sozinhos nós não somos, não chegamos, muitas vezes não vemos, mas eu peço, nos ajuda, nos revela e, claro, Senhor, nos fortaleça. Eu oro para que cada um seja fortalecido aqui, para que não fique também no entendimento, para que não fique no discernimento, mas que hoje mesmo, aqui dentro, já esteja, meu Deus, tomando decisões, para que lá fora esteja fazendo, falando, declarando, se posicionando, rompendo com o que tem que romper, com quem tem que romper, estabelecendo o que deve ser estabelecido, tirando o que estava estabelecido, que era passageiro e nunca deveria ter sido estabelecido. Eu peço essa força, meu Deus. Eu peço que o Senhor derrame sobre nós unção, nos dê poder, nos dá poder para fazermos, para agirmos. Que essa atitude comece hoje, que essa reação comece hoje. Que essa pessoa, meu Deus, não perca uma hora mais, mas que o que dá para ela fazer agora, ou ainda nessa hora, que ela faça. Que ela vá até a pessoa, até o lugar, que ela ligue, que ela volte atrás em algo, não, eu errei, mas agora eu vou fazer certo. Na primeira vez eu errei, fiz errado, agi errado, me precipitei, me enganei, mas agora eu estou fazendo certo, estou agindo da maneira que o Senhor espera, estou fazendo o que eu sei que eu tenho que fazer e não o que eu quero, não o que eu sinto, não estou deixando mais de agir porque eu não sinto vontade. Eu peço que assim seja, meu Deus, a atitude, a postura, a reação, a condição que cada um esteja agora. Abençoa, meu Deus. Senhor, eu peço, abençoa. Abençoa, Senhor, abençoa. Abençoa essa mente. Abençoa, Senhor, esse coração. Abençoa o corpo dessa pessoa que tantas vezes deixou de fazer por cansaço. Ela se sentia cansada e se entregava ao cansaço. E aí ela desanimava, ela desistia. E ela, quando desistia, perdia, fracassava. Eu não aceito mais, meu Deus, que essa pessoa conviva, que ela aceite o fracasso. Mas que ela haja, que ela reaja. E que ela conheça, meu Deus, as vitórias que o Senhor tem para ela, o sucesso que o Senhor tem para ela. Eu oro por todos aqueles, meu Deus, que estão enfermos, doentes, cansados, oprimidos, sobrecarregados e que vêm ao Senhor. O Senhor diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu peço não só, Senhor, alivia, como eu peço cura, liberta, Senhor, sara essa pessoa, sara, meu Deus, sara o doente, o enfermo. Quantos que hoje pensam, não vai adiantar, mas vieram, então eu declaro que se recebam a cura do Senhor, que sejam sarados, que sejam livres, meu Deus, do mal, libertos, que sejam livres, que o Senhor os liberte, que o Senhor rompa com esses grilhões, cadeias e correntes, e que essa pessoa saia livre, que ela seja e viva, meu Deus, a vida de liberdade que o Senhor nos chamou para vivermos, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Eu oro e concordo com cada clamor de restauração, com cada um, meu Deus, aqui que está apresentando ao Senhor mais uma vez esse projeto, onde tem cada situação, cada área, cada pessoa, meu Deus, que só o Senhor agindo pode ser restaurada, restituída, transformada, meu Deus, levantada, que assim como aconteceu com Jerusalém, daqueles montes de entulho, se formou, se reconstruiu uma muralha forte, meu Deus, firme e permanente. E eu oro para que assim como áreas estavam, situações estavam, famílias estavam, meu Deus, condições dessa pessoa estavam arruinadas, caídas, prostradas, fracassadas, que o Senhor levante, que o Senhor, meu Deus, fortaleça, e fortaleça a partir dessa pessoa, a partir desse clamor, dessa oração, dessas declarações, e que ela viva, Senhor, e faça parte dessa restauração, dessa reconstrução, dessa
essa restituição, meu Deus, que vem do Senhor. E assim como o Senhor usou Neemias, preparou ele para isso, prepara essa pessoa, para que ela também viva, meu Deus, para que ela receba, meu Pai, e que ela seja uma prova viva de que o Senhor restaura, de que não é uma coisa do passado, mas que o Senhor faz hoje. E eu declaro restauração em cada área, meu Pai, que ela te apresenta. Eu concordo com cada oração, e eu ligo cada uma, meu Deus, aqui na terra, as mais improváveis e impossíveis, eu concordo e ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, e que nós vejamos e vivamos restaurações e concretizações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.